Oi, crianças! Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o autor de Alice no País das Maravilhas. Vamos lá? Então vamos. Bom, o nome dele, apelido, é Lewis Carroll. Bom, mas ele não se chamava Lewis Carroll. Lewis Carroll era o apelido que ele usava, porque ele era professor de matemática na Universidade de Oxford e era um reverendo da Igreja Anglicana. Esses dois cargos importantes que ele ocupava, não ficaria muito bacana ele estar utilizando o seu nome verdadeiro como escritor, porque naquele tempo não era muito bacana ser escritor, artista, eram mal vistos, né, pela sociedade. Então, ele usava Lewis Carroll, mas o nome dele mesmo era Charles Lutwidge Dodson. Então, ele passou a usar Lewis Carroll. Ele tinha 8 irmãos. Então, na juventude, na infância, ele ficava incumbido de distrair os irmãos menores. Então, ele inventava peças de teatro, fazia poesias, tudo para distrair os seus irmãos menores. Então, até naquela época, ele fez um teatro de marionetes. Aí, nesse teatro de marionetes, ele pediu um carpinteiro lá do lugar para ajudá-lo a construir esse teatro. Nesse teatro de marionetes, muito legal. Nesse teatro, ele contava histórias e os textos eram escritos por ele mesmo. Quando ele trabalhava já na Universidade de Oxford, como professor de matemática, ele ficou muito amigo do diretor da universidade. E o diretor tinha 3 filhas. Entre elas estava Alice. A Alice era a menininha do meio. Ela tinha 10 anos de idade. E ele saía para passear com esta família. Ele sempre passeava com o diretor da universidade e as suas filhas. E ele sempre contava histórias, declamava poesias para as meninas. E um dia, Alice pediu para que ele escrevesse para ela uma história. Ele pensou, vou te contar então uma história. E ele começou a contar uma história para Alice, onde ela mesma era personagem. Daí surgiu Alice no País das Maravilhas. Quando foi no Natal de 1864, Lewis Carroll pegou tudo que ele escreveu, aquela historinha que ele contou, bem bacana lá para Alice. Ele escreveu essa história e deu de presente para Alice. Olha a história escrita por ele. Hoje, esses manuscritos se encontram em um museu. Então, Alice no País das Maravilhas passou a ser um grande sucesso desde então. Virou um conto, um livro dos mais vendidos por todo o mundo. Foi traduzido para várias línguas, tem várias versões. Inclusive, o Walt Disney fez um desenho de Alice no País das Maravilhas também. Então, ficou famoso no mundo inteiro. E a Alice, gente, não é aquela imagem lourinha que a gente conhece. A Alice mesmo, essa daqui, a Alice de verdade, era essa menina linda, de cabelinhos curtos, muito diferente da imagem que a gente conhece, que é esta imagem aqui. Esta imagem aqui foi criada para o Walt Disney. Não é a imagem da Alice verdadeira. A Alice verdadeira é aquela outra que eu acabei de mostrar para vocês. Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da história do autor de Alice no País das Maravilhas e também saber que a Alice era uma menininha que existiu de verdade. Mas a história do País das Maravilhas, não. Foi uma invenção de Lewis Carroll, porque é uma história um tanto quanto maluca, não é mesmo? Ele que inventou essa história para a menina Alice. Um beijo, até o nosso próximo encontro. Tchau!